Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas para mais um Entre Elas podcast. Estamos aqui para mais um momento com Deus, mais um momento que o Senhor preparou para que nós possamos estar aqui fazendo a vontade dEle, vivendo a vontade dEle. Para essa noite nós temos uma convidada especial, estamos com o nosso time um pouco desfalcado, a Priscila não pôde vir por motivos de força maior, mas com certeza está lá intercedendo por nós. E eu vou começar apresentando a nossa convidada. Ela é pastora, ela é mentora, ela faz um trabalho lindo no Instagram, tem também o seu canal no YouTube e é uma bênção de Deus. Pastora Rose Paz, seja bem-vinda e deixa Deus te usar nessa noite aqui conosco, que vai ser bênção de Deus. Amém. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu me chamo Rose Paz, sou mentora de mulheres, amo trabalhar com essas mulheres. E estamos aí, no Instagram, no Facebook. E o nosso intuito é o quê? Levar a palavra do Senhor, irmã, né? É verdade. Levar uma palavra, levar uma oração. Agora eu estou chamando essas mulheres para madrugada também. Chamando elas para ir para o monte, que às vezes elas são... Tem mulheres sozinhas que não conseguem ir, né? A gente se reúne ali umas 10, 15 mulheres. Vamos todas para o monte, adorar, buscar Jesus, porque... Uma sozinha não consegue, mas já pensou todas unidas? Né? E a oração da madrugada também, que muitas mulheres querem fazer, mas não tem força. Aí eu vou ali pro Instagram, chamo elas, faço a live. E é para isso que o Senhor me chamou. Glória né? a Deus. E é ajudar essas mulheres aí que não têm força a buscar, a conhecer Jesus de verdade. E ali no Instagram eu consegui ganhar mulheres para Jesus, voltar para Jesus também. E como a gente estava conversando, né, Josi, muitas vezes a gente não imagina, né, que a nossa live ou a palavra ali vai tão longe. E é assim que Jesus faz. E hoje o Instagram, eu acho que ele é um canal que pode levar a palavra do Senhor longe. E tu não precisa ir, mas apenas falar. É verdade. É exatamente desse jeito, é exatamente sobre isso, né? Sobre o ID e saber que a palavra vai além, né? A palavra de Deus vai além, ela atravessa fronteiras, ela atravessa lugares e entendimentos que a gente não imagina, né? Mas vamos passar para a irmã Cris, que vai dar o seu boa noite. Paz do Senhor, povo lindo de Deus, né? Mais um Entre Elas. Que Deus está conosco, que Deus venha falar com você hoje, com a pastora Rose, que vai ser uma bênção de Deus. Sem a Priscila, né, aqui pra nos não fazer meme, sorrir, né? Não vai ter meme, não vai ter nenhuma... Não, gafe vai ter, com certeza. Mas sentindo a falta dela. Mas que Deus venha falar com você uma vez mais nessa noite, que você venha ser alcançado, renovado, fortalecido pela palavra de Deus. Fique conosco até o fim, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. E era isso, amém? Exatamente. Se você não é inscrito no canal, você já aproveita esse tempinho, se inscreve no canal, compartilhe o link desse podcast com mais alguém, para que mais alguém seja alcançado através desse trabalho. Eu quero falar publicamente que esse é o primeiro podcast que nós estamos gravando, para que ele possa ir ao ar posteriormente. Então, se a gente estiver um pouquinho mais nervosa do que o normal, vocês nos perdoem e continuem orando por nós, que com certeza a gente é novinha, a gente vai aprender. Em algum tempo oportuno nós vamos estar afiadinho e vai ser bênção de Deus. A pastora Rose faz um trabalho sobre libertação e cura, né? Sim. E eu acredito que esse seja um tema bem, bem profundo. E eu acho que essa é a única pergunta que eu que eu fiquei maquinando em fazer para a irmã. Qual é a pergunta? A pergunta é da seguinte forma: dentro daquilo que Deus tem te chamado a fazer, dentro daquilo que tu tem feito para Deus até hoje, na área de libertação, qual é a mais frequente? A libertação é mais frequente. Eu trabalho também com cura interior. O Senhor me chamou porque eu também passei. Eu fui rejeitada, eu fui maltratada, eu fui abusada. Eu passei por tudo isso, o Senhor precisou me tratar. Então hoje eu cuido dessas mulheres também. Mas a libertação é mais forte, irmã. É mais forte porque a libertação eu lido com mulheres que têm um espírito de suicídio. Demônios que às vezes a mulher é casada, mas ela trai o esposo, tudo espíritos malignos, né? Isso precisa de libertação.
Então, eu acho que a libertação ainda é o mais forte que Deus me usa do que a cura interior. Que eu também precisei passar por libertação. Porque quando eu voltei para Jesus há 13 anos atrás, eu manifestava, e feio. Eu fiquei 1 ano passando por libertação. Meu Deus. E depois eu comecei a sonhar expulsando demônios. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E depois o Senhor foi falando comigo, não, eu quero te usar em libertação. E aí começou a vir aquelas mulheres com espírito suicida. Libertação, sabe como é? Demônios mesmo, né? Então eu não imaginava que era isso que o Senhor estava me chamando. E eu lembro que isso nunca me esqueci. Teve um dia que eu orei por uma irmãzinha, lá no começo, como eu falei, né? Que foi eu que fiz o círculo de oração, lá no Luciano. Eu nunca esqueci daquele dia que eu fui orar por uma irmã. Ela não era crente, foi levada por outra irmã. E eu orei por espírito do suicídio. Quando eu cheguei em casa e que eu fui deitar, o inimigo ele se materializou para mim. Nunca tinha acontecido. A gente fica assim apavorada. Senhor, eu corro, o que eu faço? Tu perde a voz. Então eu acho assim que no que Deus me usa mais forte ainda é a libertação. E eu tive assim, várias, como é que eu posso falar? Quando a gente trabalha com libertação, o inimigo ele vai te enfrentar para te parar. Vai confrontar, né? No começo eu queria parar. Senhor, não quero mais isso. Eu não quero. Porque ele aparecia na minha cama. Ele aparecia no canto da parede. Ele se materializava. Eu, Senhor, o que é isso? E assim, tu perde o teu... Tu fica muda, tu não consegue falar, tu fica... Paralisada. Teu cabelo se arrepia todo. Eu, Senhor, eu não quero. E quanto mais eu falava, Senhor, eu não quero, mais Deus me usava. Mais chegava pessoas para mim assim. Que na verdade é mais mulheres mesmo. Então eu pude ver assim o Senhor fazer através da minha vida. Só que assim, tu ora, tu liberta aquelas pessoas ali, mas depois tu vai ter que... Porque o inimigo ele vai te incomodar. Tem que pagar o preço, Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que se manter firme hoje no já propósito, não, né? Hoje já não acontece mais, mas muitas vezes ele apareceu assim para mim de eu dizer, não, eu não quero mais isso. Deus, Senhor. Só que a gente, quando tem um chamado, quando Deus se chamou para aquilo ali, é melhor tu obedecer. É verdade. Porque a gente paga o preço. Então, eu preferi obedecer o Senhor. E deixar Ele fazer, porque é Ele que faz. O preço da desobediência, ele é mais alto do que o preço de fazer a vontade de Deus e ter que enfrentar os levantes, né? Até como a gente estava conversando ali antes, a obediência, ela é a chave, né? Muitas pessoas pensam que é a chave do carro, a chave da casa, a chave de tudo. É a obediência ao Senhor e à palavra dele, né? É a obediência a Deus. Deus falou contigo, Deus, vai. Se Deus falou, vai por aqui, vai por aqui. Não fica dobrando. Senão a gente vai ter que começar lá do comecinho de novo. Porque assim aconteceu comigo já. E Deus fala conosco. É obedecer, a obediência. Deus tem falado muito comigo. A obediência. Deus entrega chaves, se tu obedecer. As chaves do reino, a chave da libertação, a chave da cura. Mas a obediência é tudo. Obedecer a Deus, naquilo que Ele te chamou. Naquilo que Ele confiou para te fazer. É verdade. Bom, eu ia perguntar como é que foi para a irmã... como é que foi descobrir, porque eu acredito, não sei se com todo mundo é assim, mas comigo foi, comigo tem sido tão natural o processo de descobrir um ministério, de descobrir que Deus me chamou para aquilo ali. E eu ia te perguntar como é que foi, só porque tu acabou já respondendo. Mas no começo eu não sabia. Deus foi me usando sem eu saber. Começou a vir mulheres com ansiedade, com síndrome do pânico, e simplesmente eu orava, botava a mão na cabeça e elas manifestavam, caía no chão. Eu não estou entendendo isso. E Deus começou a me usar isso, e eu comecei a orar mais, buscar mais, jejuar, porque tu tem que estar preparada para aquilo ali, senão vai ser atacada. E eu comecei a orar muito, e daí eu fui descobrindo, o Senhor tem essa chave comigo, de libertação. Só que até então, como expulsar o espírito da morte de alguém, né, o espírito suicida, essas coisas, eu acho que é o pior demônio que tem. É aquele ali que vem te confrontar, não é o da ansiedade, o da depressão, mas é aquele ali, porque ele estava preparado para levar aquela alma. E o Senhor te usou naquela hora, então ele perdeu aquela alma.
Então ele vai o quê? Atacar. Poxa, por que tu veio mexendo no negócio que já era meu? Aham. Isso é uma questão que é complicado, né? É complicado, tem que estar firme, forte, armada na batalha, Sim. né? Eu já notei assim que eu oro por mulheres com depressão, com ansiedade, cura interior, que é a rejeição, né, o abandono. Isso é cura interior porque muitas mulheres precisam. Tem mulheres na igreja, pastoras que eu cuido, que elas passam por isso, às vezes dentro de casa com o próprio marido. E às vezes elas não falam nada, não se abrem e acabam ficando doentes. Então eu cuido dessas mulheres também. E eu vejo que tem muitas mulheres assim. E eu acabo orando por elas e tal, são libertas. Mas eu sinto que não é tão pesado quanto, como eu falei ali, né? Quanto o espírito suicídio. Porque é uma coisa que já está, vamos dizer assim, decretado, né? O inimigo já tem aquele decreto. Esse aqui eu vou levar. Se ele e de repente... Sim, se ele já colocou na cabeça da pessoa, te mata, te mata. É porque ele já acha que ganhou aquela alma. Ele acha que já é dono daquela alma. E não é assim, né? Verdade. Essas almas pertencem ao Senhor Jesus. Né? Sim, hoje a menina está na igreja, firme com o esposo dela. E aceitou Jesus, tudo que não era, né? E aí depois eu acabei descobrindo que o pai e a mãe foram mortos porque o pai matou a mãe e depois se matou. Jesus. E na hora eu não sabia, simplesmente ela foi porque uma amiga levou na igreja e depois ela contou o testemunho e eu achei assim, uau, Jesus, o que tu faz? Tu é demais. Aí a gente vê o quanto, quando Deus quer, Ele nos torna instrumentos, né? E o quão grande é o Senhor. E a gente não tem noção das coisas que Deus está fazendo no momento que Ele está fazendo, né? Como a gente comentou, tem pessoas que dizem, mas é só um podcast, mas é só uma live. Não, gente, não é só. Não é só. É muito além disso, né? Tem propósito ali. Só Deus sabe de que forma Sim. o coração que está ouvindo vai receber essa palavra, vai receber o testemunho, né? E eu lembrei agora, irmã Cris, que eu estava trabalhando no meu salão. E um dia eu trabalhando e o Senhor assim para mim, liga pro teu irmão agora. Meu irmão trabalha na Adbol. Eu disse, Senhor, mas o que é? Liga pro teu irmão agora e ora por ele. Aí era horário de meio-dia, liguei pro meu irmão, Nael, tá bem e tal. Tô legal. Fui orar por ele, irmã. Quando eu comecei a orar por ele, o Senhor, repreende o espírito de suicídio agora. Meu Deus. Eu nem sabia de nada, o Senhor mandou ligar. Isso eu falo, é obediência. Já pensou se eu não faço aquilo que o Senhor me mandou? A hora que eu fui orar, repreendi. Depois ele falou pra mim, a minha vontade era pegar o meu carro e dar em outro. Meu Deus. Jesus. Depois ele veio falar pra mim. E eu não sabia de nada. Ele não comentou com ninguém, mas eu sabia o que Satanás estava armando pra ele. Então, Deus cuida da nossa família também. Cuida. Quando a gente faz a vontade dele, ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E hoje meu irmão está evangélico, ele é evangélico, aceitou Jesus, se batizou. Para honra e glória do Senhor, estão na casa de Deus. Mas olha só, era uma alma que o inimigo queria cefar. Porque ele é assim, ele fica ao nosso derredor toda hora. Dos outros também, mas de nós também. Então nós temos que estar firme ali com Jesus e fazer o id, né, como nós estávamos falando aqui, e obedecer. O Senhor só dá a voz de comando. Vai, faz. Tu não sabe o que vai acontecer. Mesmo assim, não sabe, vai, faz, ora. O Senhor te mandou em algum lugar? Vai. Porque muitas vezes nós estamos em casa, ou estamos trabalhando, o Senhor fala, tu vai ter que ir lá naquele lugar. Senhor, mas o que eu vou fazer lá? Na hora tu não vai entender. Chega lá, Deus vai te usar. Tu vai saber o que é. Já aconteceu comigo? Verdade. Comigo também. Já aconteceu situação como essa. Vai lá e dá um abraço. Jesus. Vai lá. Só vai lá na casa da fulana de tal. Assim, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá, Jesus? Tem nada pra fazer lá. Né? E eu, que sou meio retraída para essas coisas, vai lá. E às vezes já aconteceu, comigo aconteceu de ir e não comentar nada, simplesmente ir, sentar, conversar, levantar e ir embora. E depois de tempo entender o porquê que Deus tinha me levado lá, porque tinha uma situação a ser desfeita ou algo a ser impedido, né? E Deus tem dessas coisas. Mas a pastora estava falando, e eu fiquei aqui pensando que para ter um ministério como esse, e exercer esse ministério, eu acredito que seja preciso ter um respaldo bem grande também da liderança, né? Do teu pastor, como a irmã comentou, que começou quando estava ainda com o pastor Luciano, né?
Na verdade, eu comecei vai fazer 13 anos que eu voltei para Jesus, eu estava com a pastora Lena, dentro da rodoviária. Ah, sim. Aí o Luciano também era dali, aí ele saiu, colocou para ele. Mas antes disso eu estava com o pastor Daniel lá no Rio Maina. Ah, com o pastor Daniel. Só que antes disso eu estava na Universal. Aí depois foi um passo a passo. Porque assim, ó, às vezes tu não entende por que tu vai mudando de igreja. E eu comecei a questionar Deus. Senhor, por que eu não paro em igreja nenhuma? Sou eu que sou errada. Porque eu comecei a aceitar Jesus na Universal. Eu aceitei, não. Desde quando eu era criança, 6 anos de idade, a minha mãe se converteu. Eu me criei dentro da Assembleia de Deus Raiz. Aquela que não podia cortar cabelo, não podia usar calça, não podia usar nada. Não é nada. Aí eu fiz os meus 18 anos, o que eu fiz? Saí pro mundão. Minha filha, o inimigo faz de ti gato e sapato. Porque ele sabe o propósito, sabe o teu chamado. Porque ele sabe, ele tá escrito no céu. Fulana vai ser isso, vai ser libertadora, ele vai tentar o quê? Te matar. Vai te pisar em cima. Aí quando eu voltei para Jesus, eu estava sem carro, estava sem nada, ansiedade, depressão, espírito suicídio, o inimigo dizia te mata, te mata, te mata, acabou, te mata, te mata. E um dia eu saí do trabalho e eu disse, hoje eu vou me matar. Porque assim é uma voz que tu vai conversando com ela, tá? Hoje eu entendo que essas mulheres passam, por isso que Deus traz até mim, porque eu passei por aquilo ali. O inimigo, ele fala, te mata. Daí a gente começa a perguntar assim, como que eu vou me matar? Eu vou pegar um lençol, vou enrolar lá, e tu se enrola. Ele conversa. É. Aí a minha mãe, ela orava muito por mim. Hoje ela é falecida, ela orava muito para minha filha, volta para a igreja, e eu orava. E as orações, elas ficam guardadas, mesmo que a pessoa, né, vai para a glória, mas o Senhor tá ali, ó. E ela orou muito por mim. E eu sei que aquele dia, Satanás, ele tentou fazer eu me matar. E daí veio a voz do Senhor assim, o que tu vai fazer? Tá repreendido Satanás para trás de mim no nome de Jesus. Quando eu falei no nome de Jesus, a minha mente abriu. Aí comecei a clamar o sangue de Jesus, a clamar. Fui para a Universal, lá eu fiquei 1 ano em libertação. Eu caía todos os dias. E eu também ia na igreja todo dia. Porque assim, eu queria me libertar. Senhor, eu quero me libertar, eu que tinha vontade de ser liberta. Aí depois que eu fui pro pastor Daniel, daí eu fiquei um pouco lá com ele e depois eu fui pro Luciano. E é tudo um tempo de aprendizado, né? Tudo um tempo de aprendizado. É o processo que Deus já tinha te levar a viver nos dias de hoje, né? Porque, começou ali na Universal. Eu acredito que dentro das igrejas conhecidas hoje, eu acho que não tem nenhuma que trate libertação como a Universal trata. É verdade, é forte. Para a libertação é diferente, né? Para a libertação é ali. Hoje eu não gosto mais, então não faz mais parte do, né? Mas a minha libertação foi ali. Porque realmente é uma coisa que é diferenciado o trabalho que eles fazem em questão da libertação. E eu entendo que, assim, Deus vai agir e vai te dar uma porção daquilo que tu precisa. Talvez se quando o Senhor abriu o teu entendimento, tu tivesse ido para uma Assembleia de Deus, podia ser que não ficasse 2 meses. Mas como foi para uma Universal, perseverou durante 1 ano. Sim. Né? Vou me libertar e vou alcançar minha libertação e hoje pode falar com propriedade de fala, né, em lugar de fala. Por quê? Porque, como a irmã mesma disse, né, falo com elas porque já passei por aquilo que elas passaram, né, já viveu esse processo de libertação. Eu imagino, né, a Cris podia falar alguma coisa também, né, daqui a pouco. Tá falando? Eu vou falar. Fala. A Priscila não dá, mas a gente tem que ter os nossos memes. Eu imagino que uma das maiores dificuldades para essas mulheres é se abrir por causa do julgamento do outro, né? Imagino eu, né? Tu é quem vai dizer para nós, que deva ser bem complicado para elas chegar em alguém e dizer, olha, eu estou vivendo um processo, eu estou sentindo que eu sou... preciso de libertação de um espírito de suicídio, preciso da libertação do espírito da pornografia, do espírito da prostituição. Pastora, na verdade, elas chegam pedindo oração, elas não se abrem comigo. Algumas têm vergonha, né? Assim, pela situação, ou porque são casadas. Na verdade, eu faço um mapeamento espiritual. Eu faço uma lista de tudo que ela passou e continua ainda passando. Aí, por aquele mapeamento que ela vai fazendo um xizinho, ou masturbação, ou qualquer coisa.
eu vejo os demônios que estão ali. Aqui tem demônio, aqui tem demônio, aqui tem demônio. E elas nunca botam suicídio, depressão, elas nunca colocam isso. Então, conforme eu vou orando, o Espírito Santo vai me dando direção, eu vou tendo ali uma palavra de conhecimento. E aonde Deus vai mostrando. Tem muitas mulheres que não falam para mim, eu fui abusada. Elas têm vergonha do passado, elas querem deixar lá para trás. Sim, com certeza. Só que é preciso liberar perdão para a pessoa que fez, é necessário. Porque o inimigo ele entra muito na mágoa, no ódio, no rancor. Então tem que limpar do coração isso. Não pode ficar, porque às vezes está ali na igreja, está na assembleia, usa a saia, mas aí está com o coração ali ferido por causa do passado. Então tem que liberar perdão. E às vezes elas não comentam, não falam. E o Espírito Santo, ela passou por... Ai, como que eu falei agora? Esqueci. Por abuso. Por abuso. E elas não querem falar. Irmã, Deus está me mostrando que tu passou pelo abuso. Ah, irmã, não quero falar isso. Não, mas nós temos que conversar. Liberar perdão. Não consigo liberar perdão. Nós tem que liberar. Vai ser bom para ti. E aí a libertação vai fluindo sobre aquilo ali. Glória a Deus. A irmã tinha comentado que antes, né, estava conversando, e a irmã comentou que fez vários cursos, né? Tem alguma indicação de curso? Porque, claro, com certeza alguém que está nos ouvindo vai se identificar tanto pela necessidade de ter alguém auxiliando para que possa viver um processo de libertação, quanto pela necessidade de ter alguém auxiliando para que possa ser usada no trabalho de libertação, porque uma das grandes dificuldades que a gente encontra muitas vezes é o quê? A falta de capacitação, né? Falta de capacitação. É claro que, assim, primeiramente buscar a Deus, né? Buscar se consagrar e ver qual é o teu chamado. Para que Deus te chamou? Qual é o teu propósito? Tu nasceu por um propósito. Não nasceu por nada. Nós estamos aqui porque foi Deus que nos colocou aqui e tem um propósito a cumprir. Então começa a perguntar para o Senhor, qual é o teu propósito? E sobre isso, tipo assim, eu fiz vários cursos de libertação e cura interior, que foi o que Deus mais me usa. Mas primeiramente eu busquei o Senhor, orei bastante, jejuei bastante, para depois aprender, tipo, sozinha tu não vai conseguir. Então tu tem que aprender com pessoas que já estão mais tempo nesse trabalho. Então eu fiz vários cursos, mas hoje eu dou curso também, irmã Josi. Também dá curso. Olha, não sabia. De libertação e cura interior. Também dou curso. Eu fiz vários. Eu fiz Caneuza Choca, lá em São Paulo, que hoje ela não vive mais, ela está na glória, né? Foi uma das primeiras, uma mulher muito usada em libertação. Meu Deus, ela fala coisas assim que a gente não... Poxa, mas eu nem imaginava que isso atraía demônios, sabe? E é como eu estava falando, né? Ódio, rancor. Ou às vezes alguém te falou uma palavra que te magoou, libera perdão para aquela pessoa. Tudo isso atrai demônios para perto de nós. E às vezes a pessoa não sabe. É verdade. Às vezes a pessoa não faz nada de errado, mas está ali com uma mágoa no coração. Sabe? Aquilo ali ele fica rodeando. Porque ele entra em nós, ele fica picando. Ele vem aqui, daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele entra pro coração, daqui a pouco ele já vai pra mente. Daqui a pouco está no corpo todo e toma conta. Eu passei por uma experiência, assim, sobre ódio, né? Sobre ira. Onde eu trabalhava, então aí eu tinha alguns... Eu e a minha líder não dava, assim, certo, né? E teve um momento que eu ouvi a voz dela e entrou a ira no meu coração. E foi uma experiência muito única, como tu tinha falado. O diabo vem falar na nossa mente, né? E é uma brecha, é mínima, é questão de minuto, mas foi uma brecha que eu deixei no momento que eu ouvi a voz dela e entrou uma ira. E nessa ira que entrou, né, como eu já testemunhei, eu estava no horário do meu almoço, já tinha lido a Bíblia, porque eu ia ministrar à noite. E quando eu ouvi a voz dela, entrou uma ira, entrou uma raiva de ouvir a voz dela. E o diabo disse assim, tira a tua vida, tu não vai mais precisar ouvir a voz dela. E é como você falou, né, o diabo vem, ele fala, e é claro que se tu conversar, ele vai falar contigo. Vai continuar falando? Sim, vai continuar falando, né, a gente também, né, como eu disse, tem coisas que a gente ouve, que a gente passa, mas que a gente tem que liberar o perdão. Porque é uma brecha que tu vai deixar, e aí se tu não cortar, não tiver autoridade, sabedoria suficiente, pedir graça, força pra Deus, vai só aumentando, né? E aí ele disse assim, tira a tua vida, e aí tu não vai mais precisar ouvir a voz dela. Aí eu parei, e eu falei assim, o quê? Só manda eu tirar a minha vida.
Eu falei assim, não, eu quero viver. Eu não vou tirar minha vida por causa de ninguém, porque eu quero viver e eu quero viver uma vida com Cristo. E aí, na mesma hora, o Senhor, né, passou e o Senhor, na mesma hora, é questão de minutos. Sim. Por isso, né, e Deus disse assim, tá vendo o que tu faz de mim? Eu sou um Deus grande. E o teu problema, essa situação, pra mim, não é nada. Só que tu tá fazendo de mim um Deus pequeno. E eu posso mudar a tua situação em questão de minutos. Né? Tipo, Deus tá dizendo assim, eu posso tirar essa pessoa do teu caminho. Eu posso te tirar daqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque o que tu tá vivendo não é nada. Diante da grandeza de Deus. Mas aí, ainda na época, eu trabalhava não. Eu congregava no meu lar, na Madureira. Fazia parte do ciclo de oração. Nós fazíamos muita santificação. Isso é bom. Né? Fazia muita santificação nos sábados, uma vez por mês. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a questão do suicídio, né? Que a gente fala assim, porque cristão não tem depressão, né? Porque cristão não pode passar por isso. Só que eu vivi isso. E aí Deus me fez entender, todo mundo passa por isso. É questão de 1 minuto. É questão de dar liberdade, legalidade, né? Não que eu dei legalidade, mas entrou a ira. E na hora que entrou a ira, foi uma brecha, foi só uma porta. Então, assim, se a gente dá liberdade para Deus, para o Espírito Santo, ele vai usar, ele vai agir. Mas se a gente dá liberdade para o diabo, ele também vai nos usar. Ele vem correndo. E ele vem, imagina, porque essa é a intenção dele, né? É matar, destruir, escravizar. Então, naquela hora, foi uma porta que eu abri. E dei legalidade da ira. E ele disse, te mata. E aí Deus disse assim, isso é questão de minuto. Né? Porque às vezes eu falo assim, gente, por que se matar? Né? Às vezes a gente... Nossa, se é tão bom viver. Claro que tem desafios que a gente passa. Tem momentos que a gente... Senhor, então me leva se é pra sofrer, se é pra estar vivendo essas situações, porque a gente sente dor e a gente quer que a dor pare, né? Só que eu disse assim, não é a solução tirar a vida. E aí, então, Deus me fez, né? Eu digo que é Deus, porque nada acontece também se não for a permissão de Deus. Me fez entender que não, mesmo a gente sendo crente... Uma brecha que a gente deixar, o inimigo vai querer vai vir para nos usar, para tirar a nossa vida. Então é questão de minutos, é como diz, né? É questão de minutos. Ele diz, tira a tua vida e tu nunca mais vai ouvir a voz dela. E eu me envergonhei, eu me constrangi porque eu estava lendo a Bíblia minutos antes. Né? Então, quando tem alguém perto de nós dizendo, eu não tô legal, eu não tô bem, eu quero tirar minha vida, porque o que a pessoa quer? Eliminar a dor que tá sentindo. Né? Já correu para um lado, correu para o outro, não vê uma saída. Qual é a saída? Eu vou morrer e tudo acaba. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? É ali que tudo vai começar, o tormento, a dor. Ali é que vai começar o verdadeiro sofrimento. Então, o que eu digo é questão de minutos, a gente tem que parar, tem que prestar atenção, né? Ser um apoio, estender a mão, conversar. E por falar nisso, faz quanto tempo já que você é mentora? Faz 3 anos. 3 anos. 3 anos. E vai fazer 1 ano que eu fui consagrada pastora em agosto. Mas até então eu nem imaginava que eu ia ser pastora. A gente não imagina, é Deus que vai fazendo, né? Eu fiz um propósito com Deus de não trabalhar pela manhã, de enjoar todos os dias durante 3, 4 meses, nem lembro mais, eu sei que até passou disso. E eu não saía do quarto, eu ficava até meio-dia orando direto. Orando. E aí um dia o Senhor assim, eu te unjo hoje como pastora. E eu vi aquele azeite derramar na minha cabeça. Porque quando tu tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ele conversa contigo como se tivesse uma pessoa ali. E aí, a partir daquele dia, as pessoas começaram a me chamar de pastora. Pastora. E eu disse, não, irmã, não sou pastora. Ela disse, não é. Eu pensei que tu era. Eu disse, não, mas eu não sou. Aí depois, uma missionária assim pra mim, não joga fora aquilo que Deus já ordenou sobre a tua vida. Deus fala que tu é pastora, não joga fora aquele nome que Ele já te deu. Aí eu fui lá no Instagram e botei pastora. Aí todo mundo, tu é pastora? Sou. Dali 1 mês eu fui consagrada pastora. Nossa. Então assim, aquilo que Deus falou pra ti no teu quarto, na tua intimidade, é aquilo e deu. Não tenta jogar fora. E depois que a missionária falou aquilo ali pra mim, aí eu peguei com a mão e disse, não, Senhor, eu sou. Tu falou que eu sou, então eu sou. Porque ela disse, tu quer ser ungida pelo homem ou por Deus? Por Deus. Então, mulher, agarra com 2 mãos. Eu sou, glória, é agora. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, né? E outra coisa que eu falo, e às vezes as pessoas riem, ou falam que não é verdade, que é mentira, eu vou falar porque aconteceu comigo. Eu vou falar.
E quando tu tem intimidade com Deus e tu busca verdadeiramente, tu fala, Senhor, eu tô aqui para te servir, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Começa a adorar e adorado e glorificado é só Jesus mesmo e a gente tem que fazer. Aí no meu quarto de oração, um dia apareceu uma pena, o quarto todo fechado, porque eu ficava trancada. Eu gosto de ficar no escurinho, porque às vezes aparece uma luz clara, às vezes aparece um negócio que brilha, eu sei que é anjo, e eu gosto de ficar no escurinho. Aí eu sei que era quase meio-dia, apareceu uma peninha de anjo. Eu disse, Senhor, o que é isso? A casa tá toda fechada, de onde essa pena? Aí eu não sabia o que era, guardei. Aí depois no salão apareceu uma pedrinha branca. Eu disse, uai, essa pedrinha parece um negócio brilhoso, guardei. Aí perguntei para uma apóstola lá de Curitiba, a apóstola, apareceu no meu quarto, só que a pedrinha. Irmã Rose, isso aí é uma pena de anjo, o anjo te visitou. Aí eu guardei. Aí depois eu fui vendo que era verdade, que não era só comigo, porque até então tu acha impossível, né? Mas não, Deus faz, tá? Deus faz. E agora faz, acho que um mês, uns 2, não lembro, eu botei ali no Instagram até. Eu tava no salão passando por um negócio bem assim, ó, bem intenso. Estourou um cano lá no prédio, encheu o salão de água e eu não conseguia trabalhar. Fiquei uma semana sem trabalhar, horrível, horrível. E eu clamando, Senhor, me socorre, ninguém tá aqui para arrumar isso aqui. Eu ligava pra locativa, ninguém arrumava. E eu comecei a me desesperar. Aí o Senhor sempre me olha pro lado. Quando eu olhei, uma baita de uma pedra. É tipo um diamante. Eu tenho ali na bolsa, é tipo um diamante. Olha aqui, eu tô te visitando. Eu fiquei 2 horas chorando. Nossa, parecia que Deus estava ali comigo. Acalma o teu coração, não adianta tu desesperar. Ali Deus começou a falar comigo, eu sentei, ajoelhei, fiquei chorando. E o Senhor ali comigo, parecia que Deus estava passando a mão na minha cabeça, eu chorava. Eu guardei, a pedrinha tá ali. E então Deus faz, irmãs. Deus faz. Às vezes tu pode estar varrendo uma casa, vai aparecer uma peninha de anjo, vai aparecer uma pedrinha. Vocês ficam ligadas porque Deus faz. Rabás, orecanda, labás. Lai chorecanda labachorecanda lamai. Orecanda labassorecai. O Senhor manda te dizer que vai colocar pedras preciosas na tua casa. Labachecanda aramai. E tu vai ver com os teus olhos. Labai decando e abachorecanda araste. Ah, Senhor, eu profetizo, Senhor. As pedras preciosas, Senhor, sobre a casa dela, porque ela tem te clamado, ela tem te buscado, Senhor, verdadeiramente. Então faz, Senhor, manifesta, Senhor, as pedras preciosas na casa da tua filha, Pai, no nome de Jesus. Irmã, eu vi tua casa cheia de pedrinha, irmã, cheia de pedrinha. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Amém, Jesus. Deus mandou falar isso pra ti, então... Glória a Deus. Amém. Recebe, irmã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Recebo mesmo, em nome de Jesus. A hora que aparecer ali, irmã, guarda, porque Deus. É uma coisa assim que Deus deixa e tu sente tanto a presença de Deus que parece que Deus está ali contigo, parece que Ele está te pegando no colo. É uma coisa que só quem passa para saber. Glória a Deus. Eu já vivi experiências assim, de o Senhor se manifestar materialmente, né? E realmente as pessoas não entendem. Não. É verdade. E não acreditam. Eu lembro uma vez quando eu tinha o meu filho, meu mais velho, meu menino mais velho. Pequeno, ele era bebê. E se hoje eu sou pobre de marré, lá eu era de desci. E eu tava passando uma situação assim, só Jesus sabe, né? Naquele tempo eu não vivia da obra, eu vivia para a obra. E com ele pequeno. E eu lembro que quando foi uma tarde, eu disse assim, Jesus, eu não tenho mais leite. Ele tomava mamadeira, né? Não mamava no peito, tomava mamadeira. E o meu bebê era um botinho, ele tomava 2 mamadeiras de uma vez só. O João, era 2 mamadeiras de uma vez só. Tinha que fazer 2, porque ele terminava uma e tomava outra. E eu disse, Jesus, eu só tenho uma mamadeira, só tenho o suficiente para uma mamadeira para ele. E ele vai acordar, ele vai querer comer, e eu não vou ter. Deus, eu não tenho de onde tirar. Eu não tinha vizinho, a gente morava num lugar meio afastado. E eu lembro que eu orei, fui orar, e eu chorei. Eu tava ali, ajoelhada chorando. E de repente eu escutei alguém batendo na minha porta. Aí eu pensei, ai, é Deus enviando a provisão, né? Digo, ai, glória a Deus. Quando eu ouvi a voz da pessoa que estava batendo na porta, eu disse, ai, não é provisão, Jesus, é essa abençoada que veio de novo pedir oração. Sabe aquela pessoa que pede oração todo santo dia? Era essa abençoada. Hoje já não vive mais, já partiu, acho que com o Senhor, acredito eu, assim eu espero. Porque quando ela partiu, eu não sei como é que estava a vida dela, né? Então não posso dizer que partiu com o Senhor ou se partiu sem. E quando eu ouvi a voz dela, eu disse, ai, Jesus, lá vem ela de novo. Digo, ai, Deus tem misericórdia.
eu tô aqui sem força, Senhor, eu não consigo. Ai, Deus, eu vou fingir que eu não tô em casa. Porque a minha casa estava toda fechada, eu vou fingir que eu não tô em casa. E aí o Senhor disse, não, tu vai orar por ela. Eu disse, ai, Deus, eu não quero. Não, tu vai orar por ela. Eu digo, amém, Jesus. Fui lá, abri a porta, recebi a irmã. Ela se sentou, ela chorou as pitangas dela, aquilo que ela chorava todo dia. E o menino dormindo. E eu angustiado, eu digo, Deus, se ele acordar, vai dar uma grita assada, Jesus. O que eu faço da minha vida? Tá. Ela conversou, foi embora. E eu fiquei com a minha angústia. Aí nisso eu olhei para ele dormindo, era tarde, assim, era um dia bem quente. E eu pensei comigo, eu disse, a única solução que eu tenho é ir lá na mãe. Eu não tenho outra solução. Vou lá na mãe ver se a mãe me arruma alguma coisa, ou leite, ou dinheiro. E eu disse assim, eu vou dar um banho nele, vou fazer essa última mamadeira, vou dar um banho nele, porque daí a mamadeira tá pronta, ele toma banho, come aquela ali, bota no carrinho e ele não vai chorar esperando a segunda mamadeira. Ai, meu Deus. Porque vai estar embalando no carrinho. E eu lembro que a banheirinha dele ficava em cima de um balcãozinho, de uma mesinha. E eu ali, né, quando eu levantei a banheira dele, caiu no chão um valor em dinheiro. Se materializou o dinheiro. O dinheiro mesmo, caiu no chão. E eu olhei, eu disse, eu acho que a irmã deve ter me dado esse dinheiro. Eu acho que de certo ela não quis me dar pra mim diretamente, colocou embaixo da banheira. E eu peguei assim aquele dinheiro e contei, era exatamente o que eu precisava. Não tinha um centavo a mais, nenhum a menos. Exatamente o que eu precisava. Eu disse, meu Deus, isso aqui dá pra comprar o leite e a maisena, sabe? Aquela. Digo, dá pra comprar certinho. Ali eu comecei a cantar e saí faceira, contente, estrada fora, com esse João empurrando ele no carrinho. Digo, vou comprar o leite e volto pra casa. No outro dia encontrei a irmã. Encontrei ela até no caminho. E eu disse, ai, minha linda, que Deus te abençoe, muito obrigado porque tu me abençoaste, tu deixaste lá embaixo da banheira do meu filho o dinheiro. Ela olhou pra mim e ela disse assim, mãe, eu nem entrei no teu quarto. Tu não percebeu que eu não entrei no teu quarto? Ela assim, Deus me falou que tu estava passando por uma situação difícil e eu não tinha um centavo para te ajudar. Eu saí dali pedindo a Deus que te abençoasse, mas eu não tinha para te abençoar. Nossa. Deus ali faz. Eu entendi. Nossa, Deus faz se materializar o que Ele quer. É dinheiro, é pena de anjo. E nesse dia que apareceu a peninha de anjo, eu vi um anjo enorme no meu quarto, mas com o olho fechado, não conseguia abrir. Enorme, enorme, enorme. Aquele anjo, se eu abrisse o olho, eu acho que eu saía correndo, porque não era uma coisa bonita. Mas eu vi que era enorme, ele fazia assim com as asas, e eu chorava, e o Senhor dizia, esse é o anjo que eu coloquei no teu ministério de libertação. E quando eu abri o olho que estava tudo certo, a peninha ficou. Então Deus faz, eu acredito que Deus faz. Teve uma vez também, eu tava orando, na época que eu orava bastante. Hoje ora ainda. A gente sempre tem essa época, Aquela época assim, né, que tu ora bastante. Mas a gente tem essa época assim de E aí eu orava muito mais. na madrugada, eu chegava do curso, daí eu orava, depois eu orava na madrugada. Eu chegava já meia-noite, eu gosto muito de orar à meia-noite. Então eu fico acordada, porque eu tenho uma dificuldade de orar na madrugada. Então eu já espero da meia-noite. E numa dessas orações, mas eu acho que foi na madrugada. Ainda era inverno, frio. Eu tava orando embaixo do cobertor, assim, na cama, ajoelhada na cama. E eu lembro que eu tava orando, e eu senti uma presença muito boa de Deus. Só que eu não consegui me mexer, eu fiquei paralisada. E eu acho que eu fiquei um bom tempo. Eu só conseguia dizer misericórdia porque eu me sentia indigna. Nossa. Da presença do Senhor. Foi anjo, não sei. Foi Deus, não sei. Era algo Tu não conseguiu sobrenatural. ver mesmo eu com o não olho consegui fechado. ver, porque eu não conseguia Só me mexer. sentiu a presença. Eu fiquei paralisada, sabe? E eu me sentia indigna, eu só chorava. Eu chorava copiosamente. E eu dizia, santo, tem misericórdia. Senhor, misericórdia, tu és santo. E ali eu acho que eu fiquei umas 2 horas no meu quarto. E aí quando eu sentia assim o meu corpo arrepiar, mas era uma coisa boa, sabe? Uma coisa angelical, era algo que trazia paz. Sabe quando é coisa boa e quando é Só coisa que ruim. eu tinha muito temor. Porque no meu pensamento, assim, eu não sou digna disso. Né? E quem somos nós, né? Mas ele decidiu nos amar e nos escolher. E aí eu lembro que eu fiquei... Deve ter demorado muito. E as minhas lágrimas caíram, era involuntário a lágrima caindo.
E eu nunca me esqueço dessa cena. E eu só dizia, Senhor, tem misericórdia, tipo, não me mata. Igual, né? Quando Jacó, Moisés, que eles vê a presença do Senhor, que eles dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. E cai sem força. Eu já tava ali dobrada, prostrada. Eu lembro que eu não conseguia me mexer. Não. Eu não me atrevia nem a virar, porque parecia assim, não, tu vai congelar assim. Ou tu fica dura, ou tu fica toda mole e tu cai. Porque já aconteceu comigo. Como eu já tava ali de joelho dobrado, meio que deitada na cama, foi a posição que eu consegui ficar paralisada, estagnada. Não conseguia olhar nem pra esquerda nem direita, tipo, ai, vou ver. Não tinha nem a intenção de ver. Eu só dizia, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tipo, não mata, não... Porque a gente perde as forças, né? Perde. E de falar de provisão, eu lembro que um dia eu cheguei, eu trabalhava no escritório, e era fora de pagamento, né? Eu também tinha a Micaela pequena, e eu dizia, Senhor, o meu pagamento é tal dia. E a Micaela não tem mais leite, não tem fralda, e eu precisava, Senhor, desse. E eu cheguei, guardei a minha bolsa, né? Cheguei no escritório, guardei a bolsa e caiu meu cartão da caixa. Eu falei, Senhor, não tem dinheiro. Mas eu falei, ai... Levantei o cartão e disse, Deus, eu vou ali na lotérica, que era bem pertinho. Vai comigo, abençoa. Quando eu cheguei na lotérica, naquela época, era R$20, mas R$20 era muito dinheiro. Imagina, o salário era R$265, então R$20. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aí eu levantei, Senhor, eu vou lá, porque eu sei que não tem R$1 aqui. Mas se caiu esse cartão, o Senhor vai prover. Eu cheguei na lotérica, eu peguei o dinheiro. Eu subi no Bistec, porque o escritório era perto, ainda era o escritório do rotativo. Eu comprei a caixa de leite com 12, comprei a fralda e fui embora glorificando a Deus, né? E teve em outra situação também, eu tinha R$20, só que eu sempre gosto de guardar um dinheiro pro mês inteiro, né? Se acontece alguma coisa, tu tem. E eu tive que comprar leite também, as misturas pra ela. E quando eu cheguei no terminal, eu me sentei esperando o ônibus, nisso veio um vento. E eu com as minhas bolsas ali esperando o ônibus. E eu tava assim, olhando pra um lado, daí quando eu me virei, o R$20 que eu tinha gastado em outro dia, né? Veio direto na minha mão. Eu falei, R$20. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém. Era teu. Eu falei, é Deus. falei, Senhor, eu gastei o único R$20 que eu tenho pro mês. Eu disse, mas amém, comprei o leite da minha filha, comprei. E quando eu tava bem distraída assim, né, pensando, orando com o Senhor, que eu olho pro lado, veio R$20, tipo, veio o vento que deu. Foi pra trazer aquela nota. Eu falei, Senhor, o 20 que eu gastei no mercado, muito obrigada. Então, Deus cuida, né? Deus cuida. Deus cuida, é verdade. Ele tem cuidado de nós. E Ele tem cuidado de nós, verdade. Deus é perfeito. Gente, deixa eu aproveitar e convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que ative o sininho, compartilhe o link desse podcast com mais alguém. Nos abençoe com a sua oração, com uma palavra de oração sobre as nossas vidas. Eu acredito que você ouvindo e vendo tudo aquilo que o Senhor faz, né, o quanto o Senhor nos abençoa, eu acho que é palavra de entendimento, dizer que quanto mais eu abençoo o próximo, mais abençoada eu sou na presença de Deus. Então nos abençoe também, né? Quero deixar aqui os agradecimentos a todos que sempre compartilham, a todos aqueles que sempre participam, sempre comentam aí no chat. Quero pedir a você que comente no vídeo, haja vista que esse está sendo gravado. Então você comenta aí no vídeo, deixa teu comentário daquilo que você está achando, se está gostando, se não está gostando, acrescenta com o teu testemunho, com uma palavra. E não deixe de curtir, porque quanto mais você curtir o vídeo, mais o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas também. Então faça isso por nós, vai ser bênção de Deus. Mas, voltando à pastora Rose, eu tenho curiosidade sobre como é o trabalho de mentoria, né? De que forma a irmã auxilia, de que forma, se eu hoje quiser ser mentoriada, que fala? Se eu hoje quiser ser mentoriada pela pastora, como é que eu te acho? Onde eu te acho? Como a gente faz? O link da mentoria tá ali no Instagram, né? Pastora Rose Paz. E a mentoria é sobre libertação e cura interior, que é a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas, né? E aí tem que passar ali, como eu falei, pela... Oh, meu Deus, fugiu. Um mapeamento espiritual. E aí vai estar conversando comigo ali pelo WhatsApp, eu vou falando como é que né? E eu também quero ver o que a pessoa quer, o que essa irmã está precisando, se é de libertação ou precisa de ajuda para saber qual é o ministério, é tudo isso. Qual é a necessidade dela. No caso, a mentoria ela não é direcionada em um só foco, é segundo a necessidade
da pessoa que procura a irmã, é isso? Da pessoa. E tem irmãs que já vieram até mim e quiseram fazer a mentoria. O Senhor falou que não tem necessidade de fazer. Aham. Então tem irmãs que chegam até mim e eu não faço porque o Senhor não me dá ordem para fazer. Não me direciona. Daí eu também não faço. Eu faço tudo direcionado pelo Espírito Santo mesmo. Amém. Amém? Entendi. E aí é online? Ou é presencial? É Como online. que funciona? Se é aqui de Criciúma, eu até faço, né? Presencial. Mas é mais online. Porque o Senhor, ele é de perto e é de longe. É verdade. Né? Então, tudo bem Entendi. direcionado. Deixa eu pedir pro Ramon, não sei se desligar ou dar só uma baixadinha no ar, porque eu tô vendo que as irmãs estão com frio. Eu tô gelada. Não, eu tô de boa. Eu tô bem. Eu tô bem à vontade, mas Não, eu tô bem. vendo Pior que eu tô com bem frio. hoje. Ela que tá bem lá embaixo. Não, tá. Não, eu tô nervosa. Ai, nós estamos aqui com a pastora Rose e daqui a pouquinho a gente já vai entrar em um outro podcast com a irmã Najara. Ela tá ali preparada, já orando, intercedendo por nós aqui. E tá na bênção, já tá no azeite. Ela é um vaso de Deus. E com certeza o podcast com ela também vai ser bênção. Pastora, para quem vai fazer a mentoria, não precisa falar valores, né? Se há valores. O que eu quero saber é isso, se há valores, não precisa falar o preço e coisa e tal, só... Se a irmã vai na igreja, se alguém vai na igreja, lá na igreja eu não cobro nada. Eu oro pela pessoa, oriento, como já aconteceu. Mas particular, eu vou cobrar, não muito, mas eu vou cobrar um X, porque eu vou tirar aquele tempo ali com essa pessoa, né? Eu vou tirar o meu tempo ali com ela, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu vou jejuar por aquela pessoa, uma semana orando, jejuando pela vida dela, e eu vou cuidar dela, não só aquela hora da mentoria, mas eu vou fazer um acompanhamento. Entendi. E isso tudo já fica explicadinho ali Já fica explicado, Eu tenho ali o WhatsApp, a pessoa me chama, conversa comigo. É só para mulheres a mentoria. Tem homens que vêm até, mas eu prefiro cuidar de mulheres. Não acho legal, homem. Mas aí, qualquer coisa, né? Chama ali, tem o contato, me chama e eu vou estar orientando certinho como funciona. Glória a Deus, isso é bênção de Deus. Amém. Depois, mais pra frente, ali, mais pertinho do final, a gente passa de novo o Instagram da pastora, né? Ali o canal do YouTube também, que a pastora tem. Eu vejo ali as postagens. Eu coloco ali. Eu vejo também. E é isso, a gente tá aqui pra se ajudar, pra, né? Fazer e viver a vontade de Deus. E falar sobre libertação, falar sobre cura interior. Eu acho que a cura interior, hoje, ela é uma necessidade muito grande, muito gritante, né? Nós temos, eu até estava lendo ali o livro da da irmã Vânia, né? A doutora Vânia. E vendo ali algumas coisas, alguns relatos que ela coloca ali no livro. E aí eu fico pensando que cura interior hoje é muito importante. Por quê? Porque existem mulheres que vivem dentro de relacionamentos abusivos porque não tem alma curada. Né? Existem mulheres que vivem debaixo de julgos, né? Porque não tem alma curada. Porque aquela que tem alma curada, aquele que vive a cura, ele não se conforma em estar no meio da sujeira. Ele vai olhar para si e vai dizer, não, isso aqui não me pertence mais. Né? Já não é mais para mim. É como a pastora comentou, antes da gente começar a gravar, que algumas pessoas que antes caminhavam contigo, hoje já não caminham mais, porque não compartilham do mesmo propósito. Não tem a mesma visão do reino, de vida e de direcionamento. Né? Então, eu entendo que cura da alma é uma necessidade muito grande nos dias de hoje. Né? Eu acho que nunca se ouviu tanto falar em uma geração tão ferida. Cura interior, cura da alma. É importante. E às vezes a pessoa está ali tratando outras coisas, mas esquece de curar aqui dentro. Que isso é importante. Porque se vê muito, me converti, troquei as minhas vestes, trocou as vestes e sabe, o círculo da onde andava. Mas a alma está ferida, a alma está ferida ainda, né? E tem gente que se recusa a permitir ser tocado na ferida, né? E se a alma está ferida, às vezes não consegue ser batizado com o Espírito Santo, não consegue chegar mais pertinho de Deus, fica aquela coisa fria. E se a tua alma está curada,
Nossa, o Espírito Santo, tu chega ali, Espírito Santo, tu já sente a presença. E a alma ferida nos afasta de Deus. É verdade. É exatamente desse jeito. Eu não faço esse trabalho de mentoria, acredito que não seria para mim. Acredito que não seria para mim, não tenho essa intenção. Mas às vezes Deus coloca no caminho da gente pessoas para a gente conversar, né, para a gente estender a mão, né? E isso não deixa de ser também, né, uma Sim. mentoria de alguma forma. E tem uma irmã que de vez em quando eu converso com ela e às vezes eu fico preocupada com ela, porque parece que quanto mais a gente conversa, eu sempre digo para ela assim, fala o que está acontecendo contigo, fala o que está te ferindo. E aí, na grande maioria das vezes, ela diz assim, ai, não quero nem falar porque eu não tenho importância, sabe? E isso é complicado. A pessoa ter na mente esse raciocínio. Eu não sou importante. Como que não é importante? Como que eu não sou importante? Aí dá pra ver que ela sofreu alguma rejeição, ela se sente rejeitada, ela não se dá valor para ela mesma. Então tem aí um espírito de rejeição trabalhando. Então ela é aquela irmã que está contigo, mas não quer falar do passado. Então ela tem que falar, se abrir, por quê? Tu tem que liberar, tu tem que falar. O mundo espiritual, ele tem que escutar. Eu libero o perdão, eu quero me libertar, eu preciso me libertar. Senhor, eu tô aqui, me liberta. Então ela tem que falar. Se ela disser, não, deixa pra lá, aquilo vai ficando. Vai ficando, vai criando uma ferida maior. Então ela tem que liberar, passar por aquele processo de cura, né? Pra ser curada realmente. E eu acredito que em alguns casos falar até mais de uma vez, né? Sim. Porque tem pessoas que pensam assim, mas eu fui lá na casa do abusador, olhei pra ele e disse, me perdoa, virei as costas e fui embora. E às vezes a pessoa pensa, eu já fiz o meu papel. E às vezes Mas muitas vezes não precisa nem ir lá. Tu pode fazer em casa, ou pode fazer com a mentora, ou pode fazer com a pastora. Porque ela tem que liberar perdão e o mundo espiritual tem que escutar. Tipo, eu libero perdão pra fulano. Eu tô liberando agora perdão pra fulano, eu perdoo ele, eu me perdoo e tem que abençoar a vida dele. Mais essa ainda. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo as finanças, eu abençoo a família. É difícil isso, mas tem que fazer. Tem que fazer para a libertação chegar, porque não é para a pessoa, mas é para nós. Então tem vários processos que eu faço com as mulheres que é difícil. Eu trabalhei na igreja com uma irmã, ela tinha 20 anos, um espírito de depressão. Toda vez que eu ia orar por ela, ela caía, ficava ruim. Daí eu disse, irmã, não quer me contar o que está se passando? Porque na igreja eu ajudo as irmãs e não cobro nada. Eu estou ali naquele local, naquela hora, vou ajudar. Ela assim, irmã, eu perdi uma filha minha faz 20 anos. Faz 20 anos que eu sofro com depressão. Mas o que aconteceu, irmã? Se abre para mim? Eu não quero falar, irmã, se abre para mim. Eu quero te ajudar. É que assim, eu era casada e o meu ex-marido me deu um chute na barriga e eu já estava com 9 meses para ganhar e eu perdi essa criança. E eu não perdoo ele. Eu disse, irmã, tu tem que perdoar. Não, mas eu não consigo. Eu disse, não, mas nós vamos fazer essa oração e tu vai liberar perdão. Ela começou a gritar, irmã, não consigo. Daí eu perguntei, como é o nome dela? Ela falou fulano. Daí eu comecei a oração com ela, porque assim, a gente faz a oração junto, conforme o Espírito Santo vai direcionando e a pessoa faz a repetição. Eu libero perdão para fulano. Eu falei para ela, né? Ela assim, irmã, não consigo. Ela começou a chorar. Daí eu comecei a pedir direção para Deus. Senhor, ajuda ela. Senhor, ajuda. Aí, por último, ela começou. Eu libero perdão para fulano. Eu libero perdão para fulano. Eu me liberto também. Eu me libero perdão. Eu libero perdão para mim. Eu libero perdão para ele. Eu disse, agora tu abençoa a vida dele. Não consigo. Eu disse, consegue, irmã. Começou a liberar perdão. Começou a falar, né? A decretar. A irmã tá curada da depressão de 20 anos. Glória a Deus. É sobre isso que eu falo. É liberar o perdão. Senão tu fica escravizada dos espíritos, dos demônios. Libera perdão mesmo que a pessoa não tá ali, mas libera para Deus. Libera para os espíritos, porque o espírito, ele largou aquela alma. A partir do momento que nós liberamos perdão, esse espírito é obrigado a largar a alma dela. Então, a partir do momento saiu, o Espírito Santo entrou e ela tá ali com a filha dela, porque estava 20 anos sofrendo, porque não perdoava o ex-marido. Já era até casada com outro. Meu Deus. E não perdoava. Tava morrendo aos poucos. Parava mais na cama do que em pé.
Meu Deus. Então é sobre isso, é sobre o perdão. Eu sempre falo, libera perdão, seja para pai, seja para mãe, seja para o abusador, seja para o teu inimigo. Libere perdão e o que? Abençoe os teus inimigos. Deus me colocou isso no coração, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Senhor, abençoa os meus inimigos, cuida dos meus inimigos. Eu oro por eles. Eu não sei nem quem é, mas sempre tem um falando daqui, falando dali, querendo o teu mal, e Deus está vendo. Verdade. Mas nós temos que abençoar. Não adianta, temos que orar por eles ainda. É sobre isso. É verdade, é exatamente, é sobre isso, né? É sobre a questão de não apenas dizer eu perdoo, mas viver o perdão, abençoando aquele que nos causou mal, né? É fácil para mim falar isso? Não é. Eu fui uma pessoa que o meu ex-marido, há 20 anos atrás, me abandonou com uma menina de menor. Foi embora com outra mulher. Aí eu fiquei 10 anos sozinha, pedindo uma direção para Deus. Casei com outro que também me abandonou, me deixou, saía com uma, saía com outra. Mesmo assim, eu tive que liberar perdão para eles. Fui abusada com 10 anos. Meu Deus. Então, é liberar perdão e deixar na mão de Deus. Estão todos perdoados. Eu sempre falo, eu libero perdão para fulano. Volte e meia eu tô falando, porque volte e meia o inimigo ele vem colocar aquela flechinha. Aquela flechinha. Ele vem. Era essa a minha dúvida. Não é dúvida, tipo, a colocação. Né? Tipo, hoje a irmã vem aqui, a gente ora, né? Eu vou liberar uma palavra de perdão, eu vou declarar diante do homem, no caso diante da irmã, diante de Deus, diante do céu, diante do inferno. Enfim, eu vou declarar perdão e vou liberar. Só que o tempo vai passar e o inimigo vai vir de novo com você. Vai vir com a flechinha, aí tu tem que liberar de novo. Vai vir com a flechinha o quê? Ó, fulano fez isso pra ti. Tu vai perdoar ele, ó, fulano fez isso pra ti. Senhor, eu libero perdão pra fulano, abençoa a vida dele, eu libero, Pai, no nome de Jesus. Satanás já sai, porque ele que vem com a flechinha, com os dardos inflamados, colocar de novo. O quê? Pra te deixar com a alma ferida. A alma ferida não alcança Jesus. Jesus não consegue trabalhar, atrapalha em tudo. É a persistência. É a persistência, como a pastora ali falou, volta e meia tem que estar declarando. Isso é importante. Porque os pensamentos vão vir. Por mais que a gente, naquele momento ali, a gente sabe que Deus agiu, que o Senhor operou. Só que tem horas que são gatilhos, né? Tem momentos que a coisa vem, flui. Eu passei por uma situação no meio da minha família que foi bem delicada. Porque a minha neta mais velha foi bem delicado. E não foi fácil, mas ali os tempos foi passando, eu tive que orar e tive que perdoar. E exatamente como a pastora está dizendo, tipo, né, orar, abençoando e tal. E a gente sempre diz assim, que a segunda-feira de podcast é sempre uma batalha, né? E hoje de manhã me acordei bem, tranquila, tudo bem, tudo em paz. De repente começa a conversar com uma sobrinha, que não é sobrinha de sangue, é sobrinha por causa do meu ex-marido, o pai dos meus filhos. E conversando com ela, e ela, Josi, aconteceu assim com a minha menina. Nossa. Voltou tudo. Eu comecei simplesmente a chorar. Eu olhava pro celular assim, escutava os áudios dela e eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar. E eu queria dar pra ela uma palavra, sabe? Falar pra ela alguma coisa. E era como se eu tivesse voltado lá pra minha situação. E ali eu fiquei questionando, disse, Jesus, o que é isso, Deus? O que é isso? Eu sei que eu perdoei. Eu sei que eu fui sincera quando eu perdoei, sabe? E aí, exatamente isso que a pastora está dizendo. Eu tive que me sentar. Eu não consegui dobrar o joelho, mas eu me sentei. E eu comecei a orar e eu disse, não, Jesus, eu perdoei, eu vou manter ele perdoado. A minha palavra de crente está mantida, de servo de Deus. Liberar perdão para ele e para ti também. E eu me perdoo. Também. Eu me perdoo e perdoo fulano. Abençoa a vida dele. E tudo no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Verdade. Sempre declarando, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ele sim tem poder. Sempre declarando e falando no nome de Jesus, sempre. É uma oração declarada, né? E direcionada, né? Direcionada. Porque tem pessoas e falar o nome da pessoa sempre, tá? Tem pessoas que vão orar e dizem, eu abençoo quem me fez mal. Não é quem me fez mal. Eu abençoo fulano de tal. Isso. Né? Eu declaro a bênção de Deus sobre a vida de fulano de tal. Porque abençoo quem me fez mal. Aí... Qual deles? Eu sempre oro assim, abençoa os meus inimigos. Abençoa os meus inimigos. Mas às vezes tu vai ter nomes... Tem aquele caso de ser pessoas que tu nem conhece, que tu nem tem noção. Fala mal de ti, às vezes fala mal das redes sociais e tal, sobre isso. Mas aquela que tu sabe que
que quer o teu mal, o que fez, realmente tem que ser... Ou às vezes são até pessoas que convivem com a gente, né? Que a gente não sabe, né? Senta na mesa contigo Verdade. e tá ali te esfaqueando pelas costas, e aí o que, É a o que gente mais faz? tem, tá? A gente ora por esses também. Eu sou uma pessoa que, é bem dizer, eu ando sozinha, assim, eu não tenho amiga. Eu falo que a verdadeira, tipo assim, ó, eu sou pessoa de poucas amigas. Eu não tenho muitas, assim, eu ando mais sozinha, mais com Jesus do que com... Eu acho que eu tenho umas 2 só. Porque quando a gente está com Jesus, tu tem poucos amigos. É verdade. Que a gente confia é muito pouco. Porque às vezes ela tá gostando do que eu tô fazendo aqui na minha frente, mas por trás tá falando de mim. Eu não sei com vocês, mas Deus fala. Tu vai para a oração, Deus fala, fulana falou isso, fulano tá falando, fulano não tá gostando. Eu tinha uma amiga, eu fiquei 3 anos com ela, assim, indo para a igreja, orando, indo pro monte, até foi ela há 5 anos, 6 anos atrás foi pro monte comigo. Deus falava assim para mim, te afasta dela. Te afasta dela. Deus falou 1 mês comigo. Te afasta de fulana, te afasta de fulana. E eu ainda fazia assim, Senhor, é minha única amiga. Senhor, é minha única amiga, não quero. Te afasta dela. E o Senhor fala, eu senti a voz de Deus assim no meu ouvido, te afasta, te afasta, te afasta. E eu achando que ela gostava de mim, achando, nossa. Porque eu sou muito sincera, ou tu é minha amiga ou tu não é. Porque a gente tem que ser assim. Aí, no fim, ainda botei ela a trabalhar comigo, mas ela fez uma, assim, que eu nem vou falar, assim, que... Aí foi onde Deus quebrou... Porque tem situações que Deus permite circunstâncias. Por quê? Né? Porque eu não queria fazer a vontade dele. Ele falou, larga, sai. Eu não obedeci, por isso que hoje eu falo, obediência é tudo. Porque se tu não obedecer por bem, eu vou obedecer por mal. Tem ciclos que precisam ser encerrados e a gente fica insistindo. Fica insistindo. E aí Deus permite uma circunstância, né? Eu lembro quando eu congregava na Cristo é o Caminho. E aí o Senhor falou comigo, passei por uma situação, estando tudo em paz, tudo bem. E o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, vou te tirar daqui. E eu disse, ai, Jesus, não quero ficar aqui. E aí o Senhor disse, vou te levar para a Assembleia de Deus. Eu disse, Jesus, muito menos para a Assembleia de Deus. Sabe? E aí o Senhor disse assim, não, mas tu vai? E tu vai para tal igreja? Eu, não, Jesus, não é para mim, não quero. E aí um dia orando o Senhor disse assim, tu vai esperar eu permitir uma circunstância? Se tu sair agora, tu vai sair pela porta como tu entrou. Tu vai sair com a tua cabeça erguida e tu vai sair honrado. Agora, se tu esperar eu permitir a circunstância, tu vai sair pela porta dos fundos. E envergonhado. Nossa. E tu não precisa disso. Porque eu te trouxe, fiz o que tinha que fazer e agora eu tô só te levando para outro lugar. Porque Deus faz essas coisas, né? Faz. Às vezes a gente passa por um lugar, por uma cidade, por um trabalho, por um curso, por uma congregação também, né? Passa por ali, aprende ali, né? Recebe ali comigo. O que tem que receber. E depois o Senhor diz, sai daí agora e vai para outro lugar. Ou tu vai derramar daquilo que aprendeu, ou vai aprender mais um pouco, né? Sobre o outro lugar. E aí, aquela vez eu lembro que eu disse, não, Jesus... Não vou esperar a circunstância, pode deixar aqui, eu já tô indo. Obedeceu, né? Agora eu não quis obedecer. Eu ainda questionei, Senhor, minha única amiga. O que o Senhor fez? Quando ele fala não, é não, a gente tem que obedecer e ficar ciente que Deus falou, é porque está acontecendo alguma coisa que nós não estamos vendo. Ele está escutando algo que nós não estamos escutando. E aquela pessoa já não está mais no propósito. Exatamente. Tem ciclos que precisam ser encerrados. Encerrados. Por mais que a gente ame, por mais que a gente diga, mas eu gosto de caminhar com ela, eu gosto de estar ao lado dela, mas tem ciclos que precisam ser encerrados. Sim. Aí aconteceu algo lá que eu não gostei, liberei perdão para ela e deu. Como também algumas vezes tem ciclos que a gente quer encerrar e Deus diz não. É verdade. Não vai encerrar. É bem assim. Mas falando em encerrar, nós já estamos chegando no nosso horário. Tá tão bom a conversa, tá tão bom ouvir e falar das coisas de Deus, é tão maravilhoso, é tão precioso, né? Trocar experiências da presença do Senhor, daquilo que Deus faz, né? E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora, pela disposição, né? Que mesmo sem nos conhecer, porque nós não nos conhecíamos pessoalmente. Mas parece que já se conhecíamos. É como a gente diz, Deus une propósitos, né? E a gente caminha no mesmo propósito, né? Porque o Entre Elas tem esse propósito de cuidar de mulheres, de alcançar mulheres, né? E de levar conhecimento. Porque tem situações, a gente, quando começou, e a gente tem esse entendimento, de que o Entre Elas, ele é o pós-culto.
Porque no culto a gente ouve a palavra. Mas nem tudo que a gente ouve a gente entende. E nem tudo que a gente entende consegue praticar. E o Entre Elas tem essa tarefa de falar sobre aquilo que não se entende lá dentro da igreja e passar experiência para que possa ser colocado em prática aquilo que já se entendeu. Aqui hoje eu acho que ficou um pouquinho, né? De experiência, eu acredito. De como deve fazer, como não é para fazer. Eu acho que o povo entendeu um pouquinho. E direcionamento também, né? Tipo, tu és uma pessoa que Deus chamou para um ministério diferenciado, né? Deus chamou para um ministério específico. E eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, talvez estão no começo desse ministério ou no começo da necessidade de libertação. E aí tem gente que pensa assim, mas eu não sei nem para quem pedir ajuda. Não sei nem aonde é que eu vou pedir socorro. Porque essa é uma das questões no dia de hoje, né? Não dá para confiar em qualquer um. Não né? dá, não. Não dá para confiar em qualquer um. Vai fazer um atendimento online. Se é uma pessoa que não é de confiança, fica ali o print de uma conversa, fica ali um vídeo gravado, fica ali... Né? Tem toda essa situação que hoje a gente tem que pensar. Como eu falei, nem todas as pessoas chegam até mim e eu faço a mentoria. Exatamente, porque Deus já sabe disso. Quem realmente vai agir com sinceridade, né, naquilo que tu está fazendo, ou quem vai estar ali só para muitas vezes acabar te prejudicando. Sim. Né? E então, é só para mulheres cristãs? Só para mulheres cristãs. Por quê? Porque eu faço a libertação. E a libertação é o quê? É para nós crentes. Não adianta eu ali libertar uma pessoa que não é crente, que não, né, não está no mesmo propósito, porque os demônios vão vir, vão fazer coisas piores. Então é para cristã. E nós é que precisamos de libertação, não é quem está lá fora, verdade, nós. É nós. É os cristãos. Então é para cristão, porque eu vou ali, eu faço a libertação, eu ensino, eu caminho com ela, eu acompanho, né? Tem mulheres ali que eu faço elas se comprometerem ali comigo a estar, bem dizer, quase todos os dias. E eu cuido delas assim, em acompanhamento mesmo de perto. Mando oração, pergunto como é que tá, como é que foi, como é que tá indo. Tem muitas que querem voltar para trás e eu seguro no braço e vamos. Mas é sobre isso. É para cristã mesmo, que precisa de libertação. Eu não gosto de ajudar quem não quer libertação. Eu gosto de ajudar quem quer. E quem está determinado. Quem está determinada a continuar. A continuar. Porque tem pessoas que se determinam e não conseguem encontrar auxílio. Né, nos dias de hoje. Às vezes tem igrejas que são bênçãos de Deus, mas não tem alguém dentro da igreja preparado para dar um auxílio num processo de libertação. Eu sempre falo que a pessoa que chega até mim precisando de libertação, ou na igreja mesmo, nós temos que cuidar dessa alma. Porque o inimigo vai tentar a fazer essa pessoa retroceder, a voltar para trás. Nós temos que estar ali acompanhando para cuidar dela, né, espiritualmente, para ela conseguir se firmar. E cada um, é por isso que eu acredito muito nisso, cada um é um instrumento. Né? Cada um é um instrumento. Eu amo pastorear, mas eu não tenho esse chamado, acredito que não tenha, esse chamado para esse processo de libertação, essa mentoria, esse acompanhamento, né? Mas a coisa, ela é subsequente, né? Tipo, Deus te usa, através da tua vida o Senhor vai lá, liberta, o Senhor cura a alma, aí o Senhor envia para dentro de uma congregação, aí tem que ter alguém que saiba pastorear, que saiba observar os dons, que saiba direcionar para um ministério, né? Então a obra de Deus, ela é feita dessa forma, né? Eu faço célula também, eu faço um monte de coisa, olha só. Eu faço célula no salão toda terça-noite. E a gente já ganhou lá 2 almas para Jesus. Glória a Deus. Elas vão na célula, mas não vão na igreja. Então eu estou orando para Deus enviar para uma congregação e batizar, porque é necessário. Mas enquanto isso eu estou cuidando delas ali. Então a gente faz as células e, nossa, eu fiquei muito feliz. Ganhei 2 almas para Jesus. É sobre Glória isso, eu amo Deus, almas. É sobre isso. Meu Deus, nós já estamos estourando nosso horário. Cris, pode dar o teu boa noite, deixa eu te usar. Ai, passou bem muito rápido essa hora, meu Deus do céu. Tava maravilhoso ouvir a pastora Josi, né? Que hoje eu vim só pra ouvir, eu acho. E tá muito bom. Tem dia que a gente precisa só ouvir, tem dia que a gente não vem pra falar. Tem mais um. Ai, eu acredito que, né, você que esteja ouvindo vai ser abençoado, né? Vai ser alcançado por essa palavra. Eu ouvi bastante aqui, me alimentei, observei o agir de Deus, né? Porque às vezes a gente não fala, mas é porque a gente tá absorvendo, né? Situações que a gente vive, né? Que a gente vê.
E aí a Josi fala, a pastora falou. E aí eu não preciso comentar nada, porque já vivi isso, já passei por isso. Então, mas estava muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por participar aqui conosco. Foi muito bom te ouvir. Amém. Eu lembrava de ti lá do pastor Luciano, né? Óbvio. Eu não lembrava. Tu não lembrava dela? Não Eu fui lembrava. as 2 vezes que eu fui lá contigo. Ainda foi comigo ainda. As 2 vezes que eu fui lá foi Não contigo. lembrava. E eu Viu? lembrava E dela no lá. mínimo foi ela que fez o convite, porque era ela que liderava o ciclo de oração. Eu lembro dela lá do pastor Luciano. Eu sou uma bênção de Deus. E aí eu vejo ela, acompanho ela no Face, no Insta, no Face ainda, na época do Face. E no aí foi muito bom mesmo. Espere que Deus venha te alcançar, venha falar contigo, venha te libertar, venha curar a tua alma, fortalecer o teu espírito. E é isso, que Deus abençoe, tá bom? Bom, eu vou pedir à pastora Rose que deixe agora o seu arroba, né, que diz, que é o endereço ali do Instagram, Tá. do YouTube, deixa ali o que tu quiser deixar para que as pessoas possam entrar em contato contigo, alguém que está nos ouvindo, que se interessou, né, que quer aprender, quer fazer o curso, ou quer ser mentoreada, ou quer participar da célula, enfim, alguém que quer ter contato contigo, né, deixa o teu contato, aonde te achar, como te achar, faz a tua propaganda. O Instagram é lá no @RosePaes. Lá embaixo na bio tem o número, mas eu posso deixar aqui o número, pastor? Pode falar. Que é 48 999 25 43 77. Vai estar me chamando ali no WhatsApp. E tem o YouTube também, que é Pastora Rose Paes. E sobre a mentoria, pode me estar chamando ali, que eu acho que eu converso mais, sabe? Mais certinho ali. Sim. Nem vou falar muito aqui. Mas é sobre isso, assim. Quero agradecer pelo convite. Deus abençoe, tá? Cada uma. Amém. Sei que vai ser bênção, vai crescer, vai ser muito grande esse podcast. E é isso. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade. Amém. Grata ficamos nós, Amém. né, por ter aceitado o convite tão prontamente, né? Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Amém. E quero te dizer que não vai ficar só por essa vez. Amém. E também não só por aqui, porque eu sou aquela pessoa de imaginação fértil, sabe? Sou aquela pessoa que eu tô conversando aqui e eu já tô imaginando, nossa, Deus fazendo coisas lá na frente. E eu tenho de Deus um propósito que arde no meu coração já há um tempo. E eu acredito que talvez lá pro final do ano Deus vai começar a me dar as ferramentas certas para fazer o que tem que ser feito. E com certeza tu és uma dessas ferramentas que Deus vai usar. Eu tenho disso. De às vezes dizer assim, vou fazer tal coisa e fulana vai fazer comigo. Só quem não sabe que vai fazer é a fulana, mas ela vai fazer comigo. Ela já sabe, só eu que não sei. É mais ou menos assim. Mas que Deus te abençoe, que Deus continue te usando sobre a face dessa terra, que Deus dê crescimento ao teu ministério, né? Que o Senhor possa te usar em todos os cantos dessa terra, porque não há limite para aquele que faz a obra do Senhor com sinceridade. Não há limite para aquele que vai em nome de Jesus e não no próprio nome ou na própria vontade. Então que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado mesmo, de todo o coração, por ter vindo, por ter estado aqui com a gente, tá? E eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, quero pedir a você, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o link desse podcast com mais alguém, ativa o sininho, deixa teu comentário ali, gostou do podcast, não gostou, tem um testemunho, tem uma palavra, algo que Deus coloca no teu coração, traz a tua lembrança, Deus traz a tua lembrança, vou comentar, comenta mesmo, deixa ali o comentário, a gente vai estar acompanhando todos os comentários, ainda que este podcast está sendo gravado, mas o nosso acompanhamento ali no canal, ele é constante, tá bom? A gente tem prazer em responder, em estar ali, em receber a tua participação. E, gente, é isso, libertação e cura da alma. Eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta. Eu não posso ser liberta se eu não sou curada. E eu não posso dizer que sou curada se eu não fui liberta. É isso. Né? Uma coisa não caminha sem a outra. Então, se você sente que tem uma necessidade, se você sente que tem algo que precisa ser tratado na tua alma, no teu coração, busca socorro, busca auxílio, busca alguém que tenha responsabilidade diante de Deus para estar te auxiliando, te mentoreando, te direcionando, e com certeza vai ser bênção
Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Talvez um lugar onde Deus te chamou para congregar, não tem alguém preparado para essa área. Mas então você pode buscar esse auxílio em um outro lugar. E não sair da onde está. Permaneça ali, esteja ali debaixo da bênção, esteja ali debaixo de obediência, vivendo uma palavra de bênção que é ministrada sobre a tua vida pelo teu pastor, pela tua pastora, pelo teu líder. Mas se ali aonde você congrega, Deus te colocou ali, não tem alguém preparado, busque alguém preparado para estar te auxiliando, para estar te direcionando, e vai ser bênção de Deus sobre a tua vida, pode ter certeza disso. Porque quando a gente não consegue sozinho, é preciso pedir ajuda. E pedir ajuda não é feio. Admitir o erro não é feio. Admitir as dificuldades não é feio. Pelo contrário, isso é divino. Isso é algo que Deus se agrada. Porque quando eu admito que eu preciso, eu vou estar dando cumprimento à palavra. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão enfermos, né? Então, que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco. E até semana que vem, nós teremos de novo Entre Elas Podcast, mais uma vez, às 8h30 da noite, na segunda-feira. Vai ser uma bênção, porque Jesus vai estar entre elas. Muito obrigada.